E aí, quando eu chego, eu digo, eu quero saber onde as pessoas comem. Mas a gente não faz isso porque eles ganham ticket, então eles precisam sair para comer. Só que assim, a gente sabe que não é isso, né? As pessoas acabam para comprar comida, para fazer comida. E aí, quando eu chego, a minha infeliz, assim, foi um dos momentos mais tristes mesmo, eu vejo todas as pessoas comendo, eram mulheres, né? Nesse caso, porque eu entrei no banheiro feminino, comendo no vaso sanitário. E traz uma questão que eu acho que é a mais relevante possível, que não existe a experiência do consumidor sem a experiência do empregado, do funcionário, do colaborador. Ou seja, antes de pensar para fora, pense dentro da sua casa, né? E a gente, antes aqui do nosso bate-papo, você fez uma lembrança, que a gente não precisa citar o nome, né, da empresa, se você puder comentar, eu tive que foi uma experiência interessante, vamos chamar assim. Vamos dizer que um bom aprendizado. Um bom aprendizado, né? Vamos pegar por aí. Eu sempre, enfim, por trabalhar em operações deficitárias e sabendo disso, né, a gente estava bastante acostumado a lidar com coisas que não são tão legais. Até porque a empresa não chega nesse ponto sem uma razão, né? Sempre tem uma razão de você chegar nesse ponto. E uma das empresas que eu fui executiva, eu sou uma pessoa que gosto de conhecer a ponta. Então, eu preciso conhecer. Então, eu ia conhecer o estoquista, eu sabia quem era o estoquista, eu queria ir no caixa. Eu preciso, eu tenho uma necessidade muito grande e eu sempre fui, desde a minha primeira experiência no varejo, sempre foi assim. E aí, logo que eu chego na companhia, eu quero saber tudo. Quero saber onde a pessoa, os colaboradores, onde eles chegam, onde eles guardam a roupa, onde eles comem. Eu quero saber tudo isso. E esse conceito do EX, imagina, isso não existia. Não existia esse conceito, isso, né? E no fundo, eu diria até que em muitas empresas hoje não existe. Não existe. Continua não existir. Continua, Exato, né? Que é como que você mapeia essa jornada toda do seu colaborador. E isso faz diferença. Onde ele come, como ele come, o tempo, tudo. E aí eu tive uma infeliz experiência que eu cheguei na operação, uma loja muito grande, muito grande. Do público? Qual o público? Público classe gargalhada. Gargalhada, né? Assim, não era uma... Às vezes a gente acha isso, né? Porque a pessoa não tem... não tenho dinheiro para investir, mas nesse caso tinha espaço e um público. E aí, quando eu chego, eu digo, eu quero saber onde as pessoas comem. Mas a gente não faz isso porque eles ganham ticket, então eles precisam sair para comer. Só que assim, a gente sabe que não é isso, né? As pessoas acabam para comprar comida, para fazer comida. E aí, quando eu chego, a minha infeliz, assim, foi um dos momentos mais tristes mesmo, eu vejo todas as pessoas comendo, eram mulheres, né? Nesse caso, porque eu entrei no banheiro feminino, comendo no vaso sanitário. Nossa, é terrível E aquilo, para mim, foi assim, uma tristeza, porque eu disse, como? Como eu vou fazer com que esta pessoa tenha uma performance incrível se ela não é tratada da forma como a gente quer que ela trate o cliente? Então, tá tudo errado, né? Como esse colaborador, essa colaboradora vai entregar a experiência para o cliente com esta experiência. Como? Né? E isso a Disney é muito... Por isso, voltando no case deles, o Alt, a primeira coisa que ele fez, antes de criar ele criou qualquer coisa pensado, ele criou a Universidade Disney. Porque ele dizia o seguinte, e se eu não preparo essas pessoas para elas vivenciarem genuinamente o que elas vão fazer no dia a dia, e eu não preparar, e eu sempre vou ter pessoas... E ele tinha uma coisa... Isso me encanta muito. Ele era muito humilde no sentido de dizer, eu não sou bom, eu desenho mal, eu tenho boas ideias. Eu preciso ter pessoas embaixo de mim melhores do que eu. Sem medo, pra né? Me complementar. Que aí é um outro passo de liderança super importante. Opa, sim, né? Com certeza. E ele dizia assim, se eu faço e eu preparo toda essa parte de treinamento, de capacitação, e aí é na íntegra. Você não chega lá para trabalhar num hotel e você vai aprender lá no hotel. Tem um lugar que é fake, é um hotel. Se você vai treinar. Então, assim, a gente tem uma colaboradora, uma super parceira nossa que trabalha na Disney. E ela disse assim, agora, semana passada, Fê, eu tô tão feliz, ela vai trabalhar onde as meninas viram fadinhas, né? As princesas todas. O treinamento chega a ser, até dentro desse trabalho, porque lida com criança, porque é um momento que transforma, chega até 1 ano. E o jardineiro que faz aquelas esculturas pode chegar a 5 anos. Então, existe um olhar
para as pessoas internas que fez isso me apaixonar pela Disney. Primeiro é a experiência do colaborador e depois vem a experiência do cliente. Então, o cast member, ele sabe que esta bússola da guestologia, quem aplica é ele. É ele que traz a informação, é ele que consegue dizer, olha, o que ele está sentindo naquele minuto, que tem uma frustração, que não conseguiu ir num brinquedo. Sim. Porque vão existir, a gente acredita... Que tem uma criança do lado chorando por algum motivo. É isso. E é isso que é incrível. Eles preparam os seus colaboradores para saber interagir com esta criança chorando. E ela tem autonomia para resolver. Para resolver os problemas, né? Eu acho talvez um dos maiores cases mundiais, né? Mundial. Agora, trazendo para o nosso território, trazendo aqui principalmente para conectar com o nosso público, que são empresas brasileiras em grande medida. Nós falamos hoje com empresas de pequeno, médio porte, grandes empresas também, mas como o próprio Renato comentou... Nas diferentes regiões do Brasil, nas né? diferenças... Né, Luiz? Porque é muito diferente, isso né? Mesmo. Você isso tratar mesmo. de Rio São Paulo, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, ok. Mas a realidade dos nossos muito Brasis, né? São muito diversas, né, Luiz? São muito. Tem empresas paradas na década de 80, empresas na década de 90, e não são empresas, às vezes, pequenas. Então, ainda pegando um pouco daquela experiência que você trouxe, a experiência negativa, o problema não é o erro em si ou algo que a empresa não enxerga. O problema é como a empresa reage mediante aquilo que é apresentado. Que nesse caso, você se deparou com uma coisa negativa, você apresentou o problema e a repercussão que aquilo traria para o encantamento do consumidor. Sim. Aí qual que é a surpresa? A surpresa negativa da reação, né? E isso pode acontecer muito. E ainda eu acredito que a resposta vem lá na tua primeira pergunta. É o financeiro. Então, se eu dou ticket, por que eu tenho que investir em ter uma copinha? Eu dou ticket. Eu não quero que tenha uma copinha. Quanto custa? Quanto custa um micro-ondas? Quanto custa Assim, nós estamos falando de novo, as coisas não mudam porque é dinheiro. Nós estamos falando de dinheiro. O tempo inteiro é dinheiro. E aí você tem empresas resistentes que não vão realmente mudar isso. E aí a consequência elas vai estourar, vão falir. Vai estourar. Sim, não estourar. Tem jeito. Essa é uma verdade absoluta. Ou você tem aquelas que se reinventam, de fato. Então, a Disney é uma operação que comete muito erro. Muito erro. E eles falam isso. Por que eles cometem muito erro? Porque as pessoas têm autonomia. Então, faz parte acontecer o erro. Mas a correção... tem que ser rápida, é né? uma coisa impressionante. Impressionante. E aqui no Brasil, assim, usando um case ruim, né? A coisa que eu mais fico indignada é você... Aí para quem tem operação de restaurante, eu acho que esse é um bom ponto de alerta. Quando você vira pro garçom e você... Eu já passei isso, eu nem sei quantas vezes que eu já passei isso. E você diz assim pro garçom, essa comida aqui é boa? E ele responde, não sei, eu nunca comi. Isso é inadmissível. Você que é dono de um restaurante, se o seu colaborador não provar todas as comidas, ele pode não gostar pro paladar dele, mas ele vai saber dizer, que tipo de comida que você gosta? Eu gosto disso. Então essa aqui é muito boa para você, você vai gostar, porque ela tem isso, ela vem em tal formato. Como que você vai pedir pro seu garçom que está tirando o seu pedido... O seu trade ali. É ele! Não tem outra pessoa. Você não pede sozinho, você não manda seu pedido direto para a cozinha. Você depende daquela pessoa. Ele não saber responder isso. Então, isso, para mim, é o maior erro, porque é custo. De novo, é custo. Não, mas eu vou dar a comida. Ele já tem a comida lá que é diferente. Né? Então, assim, de novo, a relação de comida. Eu já trabalhei em algumas operações que, infelizmente... a diretoria tinha um refeitório diferente e a comida para o diretor era diferente da comida para o colaborador. E isso, para mim, era inaceitável. Isso é um retrato, né? Inaceitável. E isso nas empresas nas quais nós da 360 Varejo nós entramos pela primeira ou pela segunda vez, você tira vários retratos, várias fotos de cara e que o varejista não está enxergando. Não consegue enxergar. Esse é um exemplo simples. Muito simples. Simples, básico. Por quê?
5 pessoas podem comer, não porque é muito caro, não, pega o mais barato e faz muito bem feito, que aquelas outras 5 vão comer bem também. Aí, usando esse teu exemplo, né? O varejo de alimentos, por exemplo, supermercado, padarias, tal, etc. Muitas vezes o varejista, o pequeno, o médio, o que nos ouve, que nos assiste, ele implanta processos de controle ou processos de prevenção de perdas, entre aspas, contra os colaboradores, para os colaboradores não consumirem, por exemplo, o padeiro, o confeiteiro que está aqui no meu supermercado, eu vou implantar um controle de estoque aqui para ele não consumir o que ele está fazendo. Né? Então, cria-se uma estrutura que gera custo, que custa dinheiro, para evitar que o colaborador consuma um produto que ele vende para o cliente.